A gente esqueceu do frio. Tipo, no começo tava bem frio, a mão congelando, mas com a imersão da natureza a gente sempre esqueceu mesmo. Ainda mais aproveitando agora que eles abriram aqui, porque tá muito frio, né? E a gente deu sorte, hein? Porque tá frio, mas tá bem bonito, né? Vai ficar lindo esse pôr do sol. Ah, muito lindo, né? Deus caprichou nesse lugarzinho. Muito especial. Eu, o programa Tá na Rota e todos os turistas que estão aqui fomos contemplados com esse lindo arco-íris. E daqui a pouco, então, a gente vai começar essa experiência incrível, Céu das Cataratas. Todos nós teremos uma experiência cientificamente real com o extraterrestre. Visitar uma das 7 maravilhas mundiais da natureza no inverno pode ser uma experiência muito incrível. É que o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas, oferece estrutura e atividades ideais para esse período do ano. Bem, o espetáculo dessas quedas d'água é sempre garantido, mas no parque tem atividades que vão além de contemplar essa maravilha. Trilhas a pé. Vai ter adrenalina daqui a pouco ou não? Haverão sinais. Agora, com as temperaturas mais amenas, o Parque Nacional do Iguaçu apresenta novas atrações para enriquecer a experiência de turistas e moradores da região. O parque, recentemente, inaugurou a Ciclovia das Cataratas e lançaram o serviço de locação de bicicletas. O novo percurso para passeios de bicicleta conta com quase 12 quilômetros. Sobre 2 rodas, os turistas ficam imersos na Mata Atlântica e a ciclovia leva os visitantes até o início da trilha das Cataratas do Iguaçu. Ah, e a mais nova atração é o Céu das Cataratas, uma experiência que eu te mostro logo mais e que vai te surpreender. E o Tempo Frio pede um menu com o clássico da gastronomia brasileira para os turistas de 170 nacionalidades do mundo que visitam esse lugar. Aqui tem a parte interna climatizada ou a parte externa, onde você almoça nessa varanda debruçada para o Rio Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu. E nesse inverno, além de explorar as belezas desse patrimônio mundial natural, você pode se deliciar com a gastronomia internacional do Porto Canoas. Esse restaurante, gente, que fica às margens das Cataratas do Iguaçu. Primeira vez aqui? Primeira vez. O que você está achando do Parque Nacional do Iguaçu, das Cataratas? Maravilhoso. Sem igual, espetacular. Inesquecível? Com certeza. Vocês acabaram de almoçar aqui no Porto Canoas, né? Tem que fazer parte também do passeio vir para esse restaurante. Sim, com certeza. É muito bom. Cara, é a segunda vez que eu venho. Dessa vez eu vim trazendo a minha irmã caçula para passear. E sempre novo. Então nunca são as mesmas águas. Então é sempre uma experiência nova. Muito bom, muito lindo. Como é que tá sendo a experiência almoçando aí às margens do Rio Iguaçu, vendo as cataratas? Ah, maravilhoso. A imersão fica ainda melhor, né? Então a comida é sempre muito saborosa, já é a segunda vez que vem, acho que vale a experiência. Eu tô vendo aí que vocês vestiram a capa, como é que vocês encararam a água nesse inverno? A gente esqueceu do frio, tipo, no começo tava bem frio, a mão congelando, mas com a imersão da natureza a gente esqueceu mesmo. Tudo fica encantador. Ah, com certeza. Irmã Caçula, qual que é o seu nome? Thaís. São Paulo. Também é experiência inesquecível. Inesquecível. Vai ficar assim para o resto da história, para mim. Nada igual. Só realmente, hoje assim, eu tô conseguindo contemplar almoçando, mas e a gente esquece do frio. Por um momento a gente esquece do frio contemplando isso aqui. Porque não é, até tava falando pra ela, não é só você ver e contemplar, você participa também, você chega bem perto e é muito legal. Depois do almoço, poderia perder a chance, né, de fazer o fotão? Não, ainda mais aproveitando agora que eles abriram aqui, porque tá muito frio, né? Então não posso desperdiçar essa oportunidade. Ah, tá sendo maravilhoso, ainda mais que nós viemos com a nossa filha, que é a Laurinha de 2 anos e meio, então a gente tá gostando bastante. Incluir o pôr do sol em uma viagem já virou algo quase obrigatório em um roteiro turístico, não é? Afinal, ele rende ótimas fotos e lembranças que ficam na memória.
Os portões do parque foram fechados às 16 horas, mas se você acha que as atrações aqui no Parque Nacional do Iguaçu terminaram, está enganado. Sente só a vibe desse lugar. Agora, os turistas vão acompanhar uma atração exclusiva que é o pôr do sol nas cataratas. O parque já fechou, mas a galera pode ficar aqui, né, tomando um vinho, curtindo uma música. Não, assim, só complementa a vista, né? Porque o lugar é perfeito. E essa energia é sensacional, né? Essa água molhando a gente sentindo a energia do lugar na pele é perfeito. Não, eu também já tinha vindo umas 2 vezes aqui, a 3ª vez nas cataratas. E hoje é uma atração especial, então, ver o pôr do sol? Muito especial, muito bonito. E a gente deu sorte, hein? Porque tá frio, mas tá bem bonito, né? Vai ficar lindo esse pôr do sol. Wander, de qual local do Brasil? De Vitória também. Ah, muito lindo, né? Deus caprichou nesse lugarzinho. Muito especial. Um brinde ao pôr do sol, gente. Aê! A gente é de 3 locais diferentes. Ai, que legal. De São Paulo, desculpa, e ela de Curitiba. Que legal. Então temos uma paranaense aqui no grupo. Eu sou de São Paulo, sou de Guarulhos, né, guarulhense, mas hoje em dia moro em São Paulo, na capital. Me diz uma coisa, primeira vez nas cataratas? Não, é a 3ª vez. Mas pro pôr do sol, a primeira? Pôr do sol a primeira vez e eu tô adorando, achando maravilhoso. É de tirar o ar, né? Literalmente. Vocês vieram exclusivamente pro pôr do sol ou entraram antes aqui no parque? A gente entrou mais cedo aqui. E aí a gente fez a caminhada, outra trilha, né? A trilha de São João, e depois viemos aqui pra trilha das cataratas também. Ah, curtiram bastante o parque. É. E é inverno, né? Dá pra curtir o parque no inverno? Ah, eu adoro. Caminhar no inverno também, verão, eu tô sempre nas trilhas, é muito bom. É lindo, né? Emocionante demais. Agora eu vou falar com a curitibana, né? Com a paranaense. Que orgulho pra vocês, né, do Paraná terem as cataratas, né? Que é a atração mais visitada da América Latina. A gente tem muito orgulho, né? O Parque Nacional é muito importante, é uma maravilha do mundo, um lugar realmente incrível. O pôr do sol nas cataratas acontece às terças, sextas e sábados. E hoje, o programa Tá na Rota e todos os turistas que estão aqui fomos contemplados com esse lindo arco-íris. Thaís, você é de qual cidade? Brasília. Na verdade, a gente tá morando no Canadá, mas a minha família mora em Brasília. Primeira vez no Brasil? Não. Eu morei aqui uns 10 anos quase. Primeira vez em Foz do Iguaçu? Exatamente. O que tá achando desse espetáculo? Incrível. Incrível. É único. Nunca vi isso mesmo. Realmente é perfeito. Vale muito a pena. Com certeza. A gente recomenda, qualquer pessoa que quiser vir, deve vir, né? É uma coisa que você precisa sentir não tem como explicar. Ganhou um arco-íris, hein? Ganhamos um arco-íris, é verdade. ¿Dónde eres? Argentina. Sí, aproveché mucho, todo. Me mojé, me empapé todo, pero la verdad con frío vale la pena. Eu tô encantada, é a minha primeira vez aqui, eu vim com um amigo que já é acostumado a vir, mas no pôr do sol não, né? Primeira vez no pôr do sol? Sim, maravilhoso. Bem bacana. Agora, assim, não necessariamente você precisa vir só pro pôr do sol, você pode ingressar no parque antes. Sim, mas vale muito a pena esperar o pôr do sol. Deixa eu falar pra vocês, eu tô protegida aqui, ó, o Ivan Clay tá mostrando, porque depois do pôr do sol eu ainda vou fazer uma nova atração que temos aqui, tá funcionando há poucos dias, é o Céu das Cataratas. Já ouviram falar? Eu não ouvi ainda, não. Então eu vou contemplar, uma galera aí, nós vamos contemplar o céu, as estrelas aqui do Parque Nacional do Iguaçu, com as cataratas, né, e contemplando o céu. Bacana, né? Vai estar um gelo, hein? Vai estar, por isso que eu tô me protegendo. Bem preparada. Nesse ano, o relatório do TripAdvisor elegeu as Cataratas do Iguaçu não só a melhor atração do Brasil, como também da América Latina. Que as cataratas são belíssimas, a gente já sabe, mas olha só o espetáculo desse cenário com esse lindo pôr do sol. Agora dá para estufar o peito, porque esse lugar aqui é motivo de orgulho não só para os paranaenses, mas para todos nós brasileiros. E você pensa que nós vamos deixar o Parque Nacional do Iguaçu? E daqui a pouco, então, a gente vai começar essa experiência incrível, Céu das Cataratas. Você
está experimentando com o Tá na Rota atividades incríveis no Parque Nacional do Iguaçu. Também do Ceará? Também, a gente é meu irmão, a gente mora lá. Já veio várias vezes pra cá? Já, aqui aqui eu já sou... Paranaense. Quase. Já tá paranaense. 40 vezes já. Mas o Pôr do Sol foi a primeira vez? Não, já vim outras vezes já. Indica aí pra galera que ainda não veio pra essa atração. Perfeito, vale a pena conferir, viu? Aí é uma coisa assim que você tem que viver uma vez na vida. Vocês vieram exclusivamente pro Pôr do Sol ou chegaram antes aqui? Chegamos antes, chegamos mais cedo, umas 2 horas. 2 horas da tarde. Ficaram pro Pôr do Sol. Valeu a pena. Muito. Está anoitecendo. Vamos então para um mirante especial com vista privilegiada para as cataratas do Iguaçu. Lá, espreguiçadeiras, mancas e almofadas para que a gente possa mergulhar no cosmos. Então vamos vivenciar juntos uma jornada sensorial única sob a luz das estrelas. Essa é a proposta do Céu das Cataratas, o mais novo atrativo do Parque Nacional do Iguaçu. E o astroturismo, ele acontece somente em áreas onde a gente tem o céu preservado. Para fazer a nossa atividade, precisamos de um céu com baixíssima ou quase nenhuma poluição luminosa. E o Parque Nacional do Iguaçu nos oferece essa oportunidade aqui em Foz do Iguaçu. A gente pode afirmar que temos o melhor céu do oeste para observar os astros devido à preservação que o parque proporciona. Essa atração é realizada exclusivamente aos sábados para grupos de até 20 pessoas. E o Marcel explica que nesta noite vamos unir ciência com os conhecimentos dos nossos povos originários, especialmente na visão da cultura guarani. A cultura guarani é uma cultura nossa, né? O nosso povo ancestral. E, como várias culturas ao redor do planeta Terra, eles também têm a sua cosmogênese, a sua cosmogonia. A história do surgimento do universo e esse significado para eles. Então a gente passa um pouquinho dessas informações também para os turistas. O Jane Vilhaça é astrônomo. É ele que vai explicar para o grupo durante essa experiência sobre os conceitos como Big Bang, a formação de estrelas, galáxias, planetas e os mistérios do universo. O que deixa as pessoas mais curiosas no momento da sua explicação? Bom, primeiro elas começam a fazer uma atividade tal qual os homens começaram a observar o céu, observando o céu a olho nu. E elas passam a ver que tem um padrão no céu, que são as constelações. As constelações de Escorpião, de Capricórnio, enfim, todas as constelações que você precisa ver. Então as pessoas acham interessante ter esse padrão no céu. Isso é uma coisa que deixa elas maravilhadas e, obviamente, quem é de um determinado signo, quando o seu signo está no céu, a pessoa fica bem satisfeita, né? E é interessante a gente fazer isso para ter esse apelo mesmo. Mas elas gostam muito de observar no telescópio objetos que elas só veem em imagens de computador ou fotos, né? Então, quando a gente mostra um objeto real, sem filtro, no telescópio, para elas é uma sensação. E muitas dessas pessoas é a primeira vez que elas têm acesso a uma observação via telescópio. Isso que eu ia te falar, como é que é essa experiência para muita gente? Muita gente já admira a mística do telescópio, né? Só o fato de olhar o telescópio, para ela já é uma sensação muito boa. E aí, quando ela passa a observar, a gente tem 2 momentos na observação no telescópio. A primeira atende à expectativa, porque ela imagina que vai ver uma coisa grandiosa. Aí, na segunda observação dela mesmo, já atende o conhecimento, porque ela já sabe o que verá, então ela consegue ver o que está aí dentro. E aí ela se maravilha, né? Seu signo é Escorpião, né? Muito bem. Pois é, o seu signo está no céu hoje, Escorpião. É uma das constelações que mais se parece com o nome. Porque as demais constelações, aliás, isso é um segredo milenar. As pessoas não entendem porque o signo tem um nome que não tem nada a ver com o desenho formado. Mas o Escorpião, diferente das demais, se parece com ele mesmo, né? Ah, quero ver! Então você verá o Escorpião hoje sob o ponto de vista de várias culturas. Desde a grega até a polinésia e, claro, obviamente, pelos guaranis. Então a noite promete natureza e céu estrelado, repleto de simbolismos culturais, mitos e descobertas que moldaram a história da humanidade. Gente, olha só, o Marcel falou que tem uma promessa aí no último momento. Eu quero saber um pouquinho, dá uma prévia pra gente. O que é, Marcel? A gente promete para todos os nossos visitantes que até o final da atividade, todos nós teremos uma experiência cientificamente real com o extraterrestre. E essa promessa é tão importante para nós que se a gente não cumprir,
a gente pede para os turistas voltarem lá para os caixas e pedirem o dinheiro de volta. Ele falou assim que é garantido que a gente vai ter um contato aí com o extraterrestre. Sem dúvida, você tem o primeiro momento que é a história, a nossa história, né? O segundo momento, então, é a observação. O terceiro momento é, na verdade, uma promessa. Nós prometemos que você terá uma real e científica experiência extraterrestre. E detalhe, essa experiência, para muita gente, é a primeira vez também. E ela, ao ter a percepção ou ter a experiência, ela jamais esquece. Bem, é ver um ET ou ter o seu dinheiro de volta? É ver um extraterrestre ou ter o seu dinheiro de volta. Ah, gente, eu só quero ver os corpos celestiais. Mas para isso, não podemos ter aqui a interferência de luzes artificiais. Fala primeiro dessa preparação pra gente. Isso, os nossos olhos, a nossa pupila se contrai com a iluminação, né? Então, se vocês forem em algum lugar com astronomia, vocês vão ver muito a utilização da luz vermelha. Porque a luz vermelha é uma faixa de onda onde não contrai a nossa pupila, ela permanece dilatada. E cada vez que a gente pega no celular ou luz branca, a tela do celular, luz azul, né? A nossa pupila se contrai e o nosso olho humano leva de 8 a 10 minutos para dilatar novamente, para a gente começar a ter uma visualização boa do céu. Então tem toda uma preparação antes. Tá ao fundo eu tenho as cataratas, o céu já escureceu, a gente já começa a ver algumas estrelas e daqui a pouco, gente, escuridão total. Isso aqui é o essencial para a gente conseguir fazer essa sessão, né? Esse céu das cataratas. O pessoal já tá chegando, né? Já desceram aí do ônibus e daqui a pouco, então, a gente vai começar essa experiência incrível, céu das cataratas. E agora, com os olhos voltados para o alto, vamos ter ciência, história, cultura e natureza num único momento. Como não foi possível ligar nem a tela do celular, eu descrevo para vocês que foi possível observar uma pequena luz atravessando esse céu em linha reta. Gente, era um satélite. Depois de aprender com as estrelas, como faziam os nossos ancestrais, vieram os questionamentos. Jana, e o que foi mais interessante quando você falou desse satélite é que os 7 astronautas são de nacionalidades diferentes? Sim, é bem interessante, né? Você tem dentro da Estação Espacial Internacional, astronautas de vários países. E pode ser que muitos desses países estejam até em guerra aqui, mas lá no espaço eles não têm a patente militar, eles não têm uma hierarquia militar, tem obviamente um comando, mas não tem um comando militar, então eles convivem pacificamente lá. Eles convivem lá como seres do planeta Terra, e não seres do país A ou país B. A gente já está recebendo público de diversos países, público estrangeiro procura muito isso, né? O astroturismo no mundo, ele é um segmento do turismo que está em forte tendência. Aqui no Brasil também, cada vez mais vem crescendo. E as pessoas ficam maravilhadas, porque o nosso céu aqui tem alguns diferenciais. E o visual daqui? É lindíssima. Cataratas na parte da noite muda completamente o visual. Tem uma atração que faz a gente refletir bastante sobre a questão da nossa existência no planeta, né? A gente é tão novinho aqui e o planeta, o sistema solar, enfim, o universo, ele tem tantos bilhões de anos e o que a gente observa aqui, na verdade, já nem existe mais, às vezes, algumas estrelas, né, que a gente está observando. Então, é muito interessante esse espaço todo, esse passeio. Ele traz é um turismo diferente, né? Um turismo que mostra muito pra gente de como o nosso universo ele é repleto de coisas incríveis, principalmente essa questão das cataratas estarem aqui há milhares de anos já, desde a existência do início da existência do planeta. Então isso é muito interessante. Agora deixa eu te falar, eu vi satélite, você também? Eu vi muitos satélites, meu Deus, enquanto ele tava explicando, eu tava olhando, tava passando um ou outro, eu falava, meu Deus, gente, isso é tudo satélite. E a gente só consegue ver isso na escuridão, né? Sim, com certeza. E a gente viu chuva de meteoro, é algo que eu nunca pensei que eu ia ver, né? Mas foi incrível, assim, realmente. Nas cataratas à noite, como não tem intervenção de luz nem nada, a gente consegue analisar um céu incrível, né? A gente não faz ideia do universo que existe por aí, o tamanho do universo, é muito legal. Realmente poder contemplar e tirar um tempo pra isso. E é muito curioso sobre as constelações, né? Que nem aquela hora ele mostrou escorpião, mas para outras culturas, por exemplo, eles veem um desenho de uma ema. Exatamente, isso é muito legal. E daí também a história, né, que da ema tomar a água das cataratas, isso é algo incrível, né? Muito legal de conhecer culturalmente, né? Essa questão das constelações, não somente para os gregos e tudo mais, mas para nossa cultura, que é daqui da região, que é a cultura guarani. A estrela vermelha que nós mostramos é Antares, a alfa do escorpião, ou seja, alfa porque ela é a estrela mais brilhante do escorpião. Ela é uma gigante vermelha porque ela tem um diâmetro muito maior do que o Sol.
porém uma temperatura muito mais baixa. E obviamente que ela é uma estrela que daqui a algum tempo ela irá explodir num evento de supernova, que vai lançar os elementos que ela tem no seu interior em todas as direções. Mas nessa época do ano, ela é facilmente visível, né? E esse céu estrelado garantiu reconhecimento internacional em um concurso global de astrofotografia. A imagem premiada combina a imponência das cataratas, a Via Láctea e a tradicional constelação da Ema, descrita por povos de origem guarani. Essa foi a única fotografia feita no Brasil a ser premiada no Capture the Dark 2025, o Capture na Escuridão. O fotógrafo é o Rodrigo Guerra, aqui da cidade de Cascavel. Ele é físico e tem a astrofotografia como hobby. E tem gente dando show nas fotos também. Você estava ali no telescópio? Estava no telescópio e aproveitei para tirar uma foto das cataratas, que a visão daqui ela é fantástica. E nesse momento eu capturei um maravilhoso arco-íris prateado, né? Aí eu fui, claro, perguntar. Ele acontece por um fenômeno da luz da lua, que reflete nas águas das cataratas e nos dá um arco-íris prateado. Nossa amiga, que fotão! Você viu? Vai direto pro meu Instagram, viu? Que recordação, né? Com certeza! O nosso Cinegra também arrasou nas fotos. Ivan, como que a gente conseguiu fazer esse fotão? Parece que é dia! Então, essa foto que a gente faz no escuro é uma técnica chamada uma alta exposição. Então a gente ajusta a câmera para o sensor receber por maior tempo possível e a luz. Como aqui é um ambiente que está bem escuro, tem pouca luz da lua só, então eu coloco a câmera para receber 6 segundos de luz. Então, e aí você firma ela para não ficar a foto tremida. Então aí como lá atrás tem um pouquinho de luz, então essa pouca iluminação entra no celular e fica claro, né? Mais claro do que o olho da gente vê pessoalmente aqui agora. O planetário, a gente concorda que é um atrativo legal também, mas é um céu artificial. Aqui a gente trabalha com a natureza. Então a gente tem o nosso céu do sul, com o fundo as cataratas e contando as histórias nossas daqui, do povo da nossa região. Então podemos afirmar que é um atrativo único. E também, por ser único, a gente foi selecionado pela Embratur como uma das 101 melhores experiências turísticas para se fazer no Brasil. Então, para a gente é uma honra e uma grande responsabilidade levar esse reconhecimento e apresentar para todo mundo. E aquele contato com o extraterrestre que foi tão prometido, ó, tá acontecendo agora. Mas olha, gente, não tô conseguindo ver. Marcel, você falou assim que eu ia ver um ET ou o meu dinheiro de volta? E aí, você não mostrou essa surpresa? A gente falou extraterrestre, né? E foi o que a gente entregou ali pro pessoal. Você deve ter visto que estavam aglomerados de pessoas, várias pessoas ao redor do nosso extraterrestre. Mas o que a gente faz, né? Esse é o nosso grande segredo. Então, para as pessoas terem esse contato, elas têm que vir aqui e experimentar por conta própria. Você como Cinegra, hoje você teve que se virar nos 30 aqui, hein? Hoje foi difícil. Fazer a imagem num ambiente que não pode acender luz é praticamente impossível, né? Então a gente teve que fazer uns combinados aqui com o pessoal para não atrapalhar, porque como eles precisavam ficar com a pupila bem dilatada para conseguir ver as estrelas, ver os satélites que passavam, então um pouquinho de luz que a gente jogava aqui, todo mundo já piscava meio diferente ali, atrapalhava. Eles praticavam o ócio, que era realmente parar e observar o céu. E nisso começaram a descobrir muitas coisas, né? Que nem a gente mesmo hoje fez. Mas eu acho que a gente conseguiu mostrar bem aí, Sim, né, e é uma experiência incrível, né? Eu adorei. E você? Eu também, tá na Rota das Estrelas. Aê! Traz pra gente muito conhecimento, né? Sobre as estrelas, sobre as cataratas também, né? Que isso só acontece aqui. Um lugar no mundo todo. Então é uma experiência bem legal pra gente que mora aqui, que vive aqui também. Aproveitar um pouquinho mais disso é fantástico. A observação começou quando o homem sentiu necessidade de ficar parado num lugar e deixar de ser nômade. Então a primeira coisa que ele fez foi olhar para o céu e ver o ciclo do céu, tanto do Sol, quanto da Lua, quanto das constelações. E ele foi nomeando as constelações de acordo com os eventos que ocorriam na Terra. Por isso as constelações têm nomes que não se parecem com o desenho que elas fazem no céu. E é assim, nessa vivência exclusiva e inesquecível nas Cataratas do Iguaçu, que eu me despeço de vocês. Tchau, bom final de semana!